Não pense que eu não sei por que que você tá aqui nesse vídeo, seu corintianozinho sem vergonha que veio aqui para zoar a derrota e mais esse canudo que nós levamos no Campeonato Paulista. Eu sei que você está aí. Eu sei que você veio aqui só para ver mais um santista sofrendo com a eliminação, puto da vida, depois de levar mais um cacete de vocês em Itaquera, tá bom? Mas não darei essa alegria para vocês. Vou trazer sim o pós-jogo da eliminação do Santos. Trago alguns pontos importantes para a gente discutir. Aí com a nação santista, e nessa hora você não precisa participar. Muito bem. Mas já que você veio aqui para zoar o Santista, para fazer graça no comentário, vou pedir exatamente isso. Deixe o seu comentário, zoe no comentário, coloca aí o que você achou do jogo, faça a sua piadinha, comente quanto que o bloquinho de carnaval do menino Ney prejudicou a lesão que ele teve. E claro, já que você está aqui e passou para a final, deixa o like, se inscreve no canal, tem conteúdo bacana aqui do Santos. Tem dia que a coisa vai bem. Hoje não foi. Mas não é por isso que a gente não vai trazer um motivo e uma explicação para esse vídeo estar aqui hoje. Bom, eu até anotei umas coisas no meu celular para não esquecer. Vamos do mais sério para o mais cômico desse dia. Bom, a primeira coisa mais óbvia que a gente tem para falar desse jogo é a seguinte: quando você tem um trabalho mais longo e você bate de frente com um trabalho mais curto, mesmo que você possa não ter a melhor qualidade do elenco, e eu sinceramente não acho que o elenco do Corinthians seja tão superior ao elenco do Santos, porque eu acho que o elenco do Santos é um elenco em formação, inclusive com o seu técnico, que errou muito hoje. Quando você põe esses dois cenários perto, é natural que o trabalho que tenha mais tempo sendo executado, mais repetição sendo feita, ele tem uma vantagem. O Corinthians não está há 21 jogos dentro de Itaquera sem perder à toa. Tem uma sequência aí, tem uma lógica do trabalho que é feito. Esse é o primeiro ponto que explica o porquê que o Santos levou um canudo em Itaquera hoje. O segundo ponto é, quando você tem jogadores que você define como jogadores grandes de decisão, esses caras necessariamente têm que aparecer nos jogos grandes. Nona rodada do Paulista. O Santos perde por 2-1 na mesma Arena Itaquera. Quem que brilhou nesse jogo? Garro, Memphis e Yuri Alberto. Hoje, de volta em Itaquera. Quem que brilhou no jogo de novo? Garro, Memphis e Yuri Alberto. Então, assim, não é tão difícil imaginar por que as coisas funcionaram bem para o Corinthians, que não fez um jogo espetacular, tá? Eu acho até que esse jogo de hoje, ele foi muito mais pau a pau, como era a previsão, do que foi na nona rodada. O Santos teve chances de fazer algo melhor, mas aí esbarrou no primeiro ponto, porque o planejamento do Santos foi horrorosamente feito nesse ano. Ganhou ali um presente de Deus quando chegou o Neymar, que não jogou hoje. E foi construindo esse time titular no meio da competição. Vai ter agora 20 dias. Esses 20 dias tem que mudar a cara desse time, tanto em esquema quanto em peças que vão a campo. E eu trouxe uma lista de peças que foram a campo hoje. Muito bem. Outro ponto. O Neymar não jogar, e aí eu já estou vendo um monte de gente em Twitter, meninos que têm 12 anos e nunca viram o time ser campeão, falando que o Neymar falhou no momento que o Santos mais precisava, que se for para ser isso, é melhor que ele vá embora. E para todas as pessoas que estão nessa vibe, eu vou falar uma coisa para você. Para cada dia que você fala que o Neymar precisa sair do Santos porque ele é um problema para o Santos, eu torço para que você tenha uma pedra no rim.
De verdade, porque você não tem problema nenhum na vida. Para você falar esse tipo de insanidade, ou você está com um uso alto de alcoólicos, o que por timing foi terrível para mim nesse jogo, já que eu estou na quaresma sem beber álcool, tive que tomar cerveja zero. E talvez Deus tenha me punido hoje em ter que ver esse time, esse jogo horroroso que o Santos perdeu, sem álcool no corpo. Mas tudo bem. O Neymar não é um problema para o Santos. O Neymar é a última solução que o Santos tem para sobreviver. Ponham isso na cabeça. Não tem a ver com o campo somente. O campo, claro, o time está ali para jogar bola, mas num jogo decisivo ele faltou, né? Não falhou porque nem entrou em campo, mas ele faltou, mas não foi por isso que o Santos perdeu o jogo. Se o Santos tivesse tido um planejamento decente e ganhado o Neymar, o Santos hoje teria armas para combater o que o Corinthians propôs a fazer dentro do jogo. Por que não fez isso? Porque a diretoria perdeu e queimou 40 dias que teria para poder ter escolhido o Caixinha, trazido os jogadores, feita pré-temporada, colocado uma ideia de jogo em prática e hoje talvez com um pouco mais de sequência poderia até ter tido uma sequência melhor, uma variação tática, alguma coisa assim. O jogo em si, como eu falei, ele foi bem pau a pau. Ele foi disputado, o Santos de novo falhou individualmente. Cara, é inacreditável. Parece que o lateral direito do Santos, que joga contra o Corinthians, ele sofre uma espécie de derrame quando ele está jogando, porque assim, o que o Sherman faz no primeiro gol, não dá para explicar. A linha de impedimento que ele quis fazer, ela teve o mesmo delay do sinal do gato que eu uso aqui em casa para ver o jogo. Ele demorou 1 minuto e meio para ver que o Memphis estava com a bola. Quando ele tentou fazer o movimento, o Yuri Alberto estava correndo na placa comemorando o gol. Não dá para um jogador profissional, e eu entendo que é moleque, vai melhorar, e não acho ele ruim, tá? Não acho ele ruim, até porque quem entra no lugar dele é o Léo Godoy. E o Léo Godoy, no final do jogo, o Santos tentando uma bola, tentando uma aproximação para tentar um gol, né, suado, né, para não usar um termo ruim, porque minha mãe está vendo esse vídeo, o Léo Godoy joga uma bola inacreditavelmente pela linha de fundo da intermediária, tentando fazer um 1-2 horroroso. Então, assim, o Sherman vai continuar jogando. O Sherman tem mais crédito do que débito, mas quando falha em um jogo como esse, aí complica. Tem muita gente criticando o Caixinha pela escalação do Tassiano. Eu de verdade, eu não acho que o Tassiano foi tão mal assim. Mas eu acho que nessa altura do trabalho do Caixinha, ele já podia ter vindo com soluções diferentes. Ele já poderia ter aberto mão ali desses 3 jogadores no ataque, ele poderia trocar, fazer substituições para o Guilherme sair. O Guilherme, só ele fez o cruzamento para o lance do gol do Tiquinho. De resto, ele não fez nada no jogo inteiro. Ele poderia ter saído, não saiu por opção do Caixinha. E aí entra o ponto. As substituições do Caixinha foram horrorosas. Ele desmantelou o time de uma maneira inacreditável. Ele colocou uma hora que o Santos não tinha meio de campo. E ele fez trocas ainda quando o Santos tinha meio de campo que eu acho que ele errou. Por exemplo, tirando o Bom Tempo. O Bom Tempo foi um dos poucos jogadores na primeira etapa que criou alguma coisinha. Esse moleque é bola, ele é muito bom jogador. Não dava para ter colocado ele para fora para colocar o Barrial ou para colocar o Roleiser. O Roleiser que foi bem de novo. Assim, a boa fase do Guilherme terminou junto com o Campeonato Paulista. A fase Jean Mota do Guilherme acabou hoje. Ou seja, daqui para frente vai ser o Roleiser. Só que aí tem um ponto. O Roleiser é o dono da ponta direita. Fato. Quem que é o dono da ponta esquerda? Porque o seu Soteldo não aguentou ir no bloquinho do Neymar e depois disputar a decisão em Itaquera. Não fez nada no jogo hoje. Parecia uma criança tentando fazer drible no lado esquerdo do campo, até no lado direito também. Ele tentou drible em todos os lugares e perdeu em todos. Partida horrorosa do Soteldo também. Tanto ele quanto o Guilherme não agregaram em absolutamente nada. O Guilherme ainda se salvou porque deu uma assistência, mas fora isso não fez mais nada. Teve o lance da expulsão do Zé Ivaldo,
E aí os cruzeirenses que vieram a rodo na contratação dele, falando que ele era meio maluco, que em jogo grande ele fazia alguma bobagem. E no react que eu faço da contratação dele, falei, essa tesoura que ele dá na lateral, uma hora vai ficar caro. Não deu outra. A pegada que ele deu no Yuri Alberto, pro cara ter levantado o amarelo, o juizão foi assim, uma mãe para ele, né? Ele olhou pro Zé Ivaldo, ele viu o filho dele ali e falou: não vou expulsar meu próprio filho. Pro azar do Zé Ivaldo, tem o VAR. Aí o VAR falou assim: olha, você pode até não querer expulsar o seu filho, mas nós vamos expulsar ele para você. Pode dar esse cartão vermelho para ele. E foi certo. No final, o Escobar também deu uma porrada ali e também foi expulso. O Léo Godoy entrou, não fez absolutamente nada. Não tem por que mais ser testado, não tem por que mais jogar pelo Santos, não tem mais por que insistir. O Caixinha errou ao colocar o Léo Godoy. Você poderia ter colocado qualquer outro jogador, poderia ter colocado o Basso na lateral esquerda e colocado o Escobar como lateral direito. Teria sido menos tenebroso do que colocar o Escobar, o Léo Godoy nesse jogo. Sobre o... e um último ponto para fechar sobre o jogo. Eu vou entrar depois na sequência para o Neymar. O Santos hoje experimentou o que é o handicap do FIFA, né? Porque o Corinthians deu 2 chutes no gol. Talvez a falta antes do Garro, 3 chutes no gol. O Brazão pega uma, o lance seguinte, o Garro faz o gol. Que é brincadeira, o Corinthians deu 2 chutes no gol. O Santos também não fez lá muita coisa, mas, tipo, a bola do segundo gol que sobra pro Garro não é possível. E eu acho ali, eu tendo a ver que a falha foi do Sherman também na cobertura, porque ele vai muito mole pra bola. E o Garro é muito bom jogador, né? Então, aí tomamos na cabeça. Esse era o ponto. Então, o jogo está encerrado. Não acho que foi uma partida assim. Tem um limiar que a gente tem que traçar aqui, que eu acho que o Santista perdeu como referência, que é. Não é porque você tem um time forte, ou um time bem montado, ou um time ofensivo, que isso é garantia que você vai ganhar uma decisão. A gente tinha uma expectativa muito pior antes, que era a expectativa de ir para um jogo como esse em Itaquera e não saber o que ia acontecer. A gente ia com um certo receio de ter 2 bobagens e tomar um canudo muito maior, tomar uma goleada fora de casa. Isso não acontece hoje. O Santos jogou bola, o Santos criou, o Santos tentou. O Santos não tinha o seu melhor jogador. O Memphis é o 10 do Corinthians, ele faz diferença no jogo. O nosso 10 estava baleado e não pôde jogar. Simples assim. Aí pesa pro Caixinha que tem que buscar mais soluções. Inclusive, durante a semana já poderia ter pensado em alguma coisa que não fosse o Tassiano, que é a mudança mais óbvia que ele faz toda vez. Para fechar, sobre o Neymar. Se o Neymar não pôde jogar uma semifinal de Campeonato Paulista por estar lesionado, ele não pode ir para a seleção. Porque se ele não consegue jogar 15 minutos para ajudar o time, que deu a oportunidade para ele voltar, e a gente é muito grato por ele ter escolhido voltar para cá, porque a gente sabe que foi escolha dele, ele não pode agora aparecer na seleção e jogar 90 minutos. Eu espero que minimamente ele dê essa disfarçada. Vai jogar pela seleção, fato. Ele tá se poupando, ele se poupou hoje para jogar o jogo da seleção. Ele tem um objetivo dele, ok. O objetivo dele é hoje construir uma trajetória dentro do Santos que o leve ao objetivo dele. E eu tô zero preocupado com isso. O Neymar continua por aí. Fica aí fazendo o seu objetivo, não tem problema nenhum, mas fica aqui, não vai embora não, fica aí. Esse para mim é o ponto. Pela lógica, se ele não pode jogar aqui, ele não pode jogar lá. E aí ele deveria ficar aqui para se tratar. Não faz sentido ele ser exposto a uma carga que pode gerar uma contusão muito maior. Eu espero que amanhã venha a desconvocação do Neymar para esses 2 jogos. E aí, Dorival, eu sinto por você, mas entre a sua mãe chorar e a minha, eu prefiro que chore a sua mãe. Então, assim, não estou muito preocupado com a seleção de verdade, até porque para classificar para a Copa, se ele não conseguir classificar para a Copa com 17 vagas na parte sul-americana, aí realmente ele merece mudar de profissão, vai ser entregador do iFood, vai ser pedreiro, vai ser professor, vai ser engenheiro químico, vai ser qualquer formação que ele queira. E não é um demérito ele ser nenhuma dessas profissões, é só que desde que ele seja competente para executá-la. Que é o caso que hoje, como técnico da seleção, parece que ainda não é. Acabou o Campeonato Paulista, moçada. Vamos ter 20 dias aí de recesso, 20 dias que a gente vai ter para colocar a cabeça em ordem, para poder pensar o que vai ser o nosso futuro, para entender
fazer um balanço do que foi o Campeonato Paulista, e eu volto no próximo episódio do meu canal do Santos para falar disso, desse balanço do que foi o Campeonato Paulista. Infelizmente acabou mais cedo do que a gente queria, mas acho que tivemos aí uma amostra potencial do que pode ser esse time com tempo para treinar, talvez uma mini intertemporada. Acho que dá para acreditar que a gente pode construir alguma coisa interessante para o restante da temporada. Mas por hora, ficamos pelo caminho, de novo em Itaquera, de novo para o Corinthians. Azar o nosso, sorte a deles. Estou de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço, tchau.